Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like e deixe seu comentário também e vamos pro vídeo. Pascoalzito, vamos lá, atenção, hein? Atenção. Câmera no Pascoal, por favor, hein? Câmera no Pascoal, por favor, com as notícias de sábado envolvendo o Palmeiras, tá? Ganhou do Corinthians 2-0. Podia ter sido uns 4 ou 5. Felipe Anderson jogando bem pelo segundo jogo seguido. Vitor Roque não valeu, mas meteu gol. Jogou bem, jogou bem. Estevão deu assistência lá, só que não valeu mais. Deu assistência, jogou bem. É bom, é bom. É do ramo. O Paulinho estreou, quase meteu Muito bem, gol. deu uma borrachada de fora. Aê, Paulinho. Lembra que eu falei aqui que o Paulinho ia ser relacionado pro jogo contra o Corinthians? Sim, foi. O pessoal falou, você tá louco? Então, muito obrigado. E entrou, não só foi relacionado, como entrou. Obrigado, às vezes Aí vamos lá, Pascoalzito. muda, né? Ainda teve Gustavo Gomes voltando, resposta para a final do campeonato. Belíssimo gol do Piquerez, golaço do Emiliano também e tal. E aí, de repente, o torcedor do Palmeiras, que estava meio assim, como diria um amigo meu, acabrunhado. Ai, mas será? Ai, aquela pulga atrás da orelha, esse Palmeiras não é mais o mesmo. Um amigo meu aqui na redação, inclusive, falou para mim, tô em processo de divórcio, tá macambúzio, acabrunhado, essas palavras. Teve isso? Teve um companheiro nosso que falou assim, eu estou em processo de litígio aqui, eu vou me separar do Abel Ferreira. Chegamos nesse ponto. Tá longe, entendeu? De repente, não sabe. Sim, mas eu tô te falando, não tô inventando, não. Um companheiro nosso aqui falou, estou de relações cortadas com o Abel. Verdade. Depois do jogo, tava abraçando, lá pegando a foto do Abel e beijando, uma loucura. Teve o jogo, eu beijou a foto do Abel. Falou que vai comprar o relógio do Abel lá, vai fazer uma loucura. Senhor, se o Palmeiras joga esses 20 minutos que jogou o primeiro tempo contra o Corinthians, nos 2 jogos da final do campeonato... Era a caixa, era o campeão, era o tetracampeão paulista. É por isso que eu falo para você que as finais do campeonato, às vezes a gente não consegue compreender muito bem ao certo o que aconteceu. O time do Palmeiras entrou de uma forma que não era essa que a gente viu no jogo. Vai na dividida ali com o Piquerez? O Carrilho. Carrilho, né? E depois ainda botaram a culpa no goleiro. A bola vai mais juntinha à trave. Sem chance. E aí o pessoal fala, tá vendo? O goleiro não pegou. Essa aí como é que o goleiro vai pegar? Aí o M. Martínez fez o gol lá de fora da área. Dá uma olhada, tem 614 na frente dele. Ele sai, né? Ele dá um passo para a direita para ver a bola, mas ele não consegue ver. Ele olha, ele vai buscar a bola. Quando ele vê a bola, já está em cima dele. Pega bem na E bola. a bola faz uma curva. Ela vai saindo, vai saindo. O Dornelles faz uma defesaça na jogada anterior, pô. Então, com todo, assim, o Palmeiras deu um banho de bola no Corinthians. Foi. E ficou, como diria aquele amigo nosso, aquele repórter que entrevistou muito o Silas, foi de grátis, hein? De grátis. Vou falar um negócio pra você. Esse homem Ficou. jogou, hein? Hã? Esse homem jogou o tal de Richard Rios, hein? Não, o Richard Rios jogou. Não, o Felipe Anderson é a segunda partida que ele joga bem. Mas eu vou contar um segredinho pra vocês. Pra nós? É. Não é pra ninguém mais ouvir? Só pra nós? Dividindo. Depois eu vou falar sobre isso. Eu acho uma idiotice, uma ignorância. Jogar cabeça de frango dentro do campo. Como cabeça de porco dentro do campo. Isso tem que ser levado para a polícia. Gostei muito do posicionamento da presidente do Palmeiras também, com o negócio de grito homofóbico. Sim. Eu acho que as pessoas precisam evoluir. O ser humano precisa evoluir. Ele não está morando mais na caverna, não é o Neandertal. Né? A gente tem que evoluir. A gente está num século diferente. Vamos evoluir, gente. Agora, no futebol, gente, deu prazer ver o Palmeiras jogar. Deu alegria, né? O papo. A Camila Alves, setorista do Palmeiras, lá no GE. Globo, para falar desse começo de ano, dá para falar, Camila? Tem muito torcedor falando que agora que tá valendo, começou, porque foi um grande desempenho, né? Um grande resultado, claro, poderia ter sido até mais elástico na Arena Barueri, o 2-0 contra o Corinthians. Certamente animou a torcida que estava cobrando bastante o time do Abel. Tudo bem? Bem-vinda. Com toda certeza, Bené. Uma boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando por aqui. Olha, parece até estranho, né? Se você levar em consideração que o Palmeiras estava disputando o título do Campeonato Paulista, né? Jogou a final, mas no final das contas já existia muita cobrança em cima desse time, não só por uma questão propriamente de resultado, né? Mas era muito também por uma questão de desempenho mesmo, que a torcida às vezes acredita que muitas vezes o time não estava desempenhando tão bem quanto poderia, levando em consideração, né, as contratações que o Palmeiras fez para essa temporada.
mas agora acho que dá para dizer, né, que o negócio está, enfim, seguindo em frente aí de uma forma boa. O Vitor Roque aí está conseguindo ter mais sequência de jogo. Agora teve a primeira vez, né, a estreia do Paulinho, que ainda não tinha conseguido jogar. Lembrando que ele chegou, né, ainda no início da temporada, foi uma contratação para 2025, mas chegou precisando se recuperar de uma cirurgia na perna. Mas agora ele, enfim, já fez a estreia dele, começou bem, inclusive entrou ali no segundo tempo. Então dá para dizer que o Abel tem aí boas notícias para essa sequência da temporada, Bené. Ótima notícia, né? Você contar com o reforço do tamanho do Paulinho, né? Claro que entra no fim do jogo, né? Ainda não tem condição de jogar 90 minutos, mas já dá aquele ânimo a mais, porque a gente sabe que ele é contratado para ser um dos protagonistas desse time, né, Raed? Vai ser muito útil nessa temporada para o Palmeiras. Extremamente útil. E com o novo Palmeiras, né? Esse novo Palmeiras que começou o ano agora, início de abril, é um Palmeiras que dá muita liberdade para o Piquerez, e aí se centraliza o jogador que seria o ponta pela esquerda para atuar junto de um outro meia central, e colocou, pelo menos nas últimas partidas, o Felipe Anderson aberto na direita, né? Começou a render bem o Felipe Anderson ali. O Paulinho, eu imagino, entrando nessa dupla que centraliza atrás do atacante de referência, que seria... No caso do Facundo, né, imagino. No lugar do Facundo, exato. Eu também imagino isso, mas o Abel, a cabeça do Abel, aí é com ele. Eu também imagino que o Facundo vai ter mais liberdade, mais tempo de jogo, a partir do momento que o Palmeiras perder, já que está com prazo de validade para vencer, o Estevão, que vai sair do time depois do Super Mundial. Ramon, é uma grande partida do Palmeiras realmente, e acho que dá para tocar nesse ponto, né, do posicionamento. Porque muito se falou do Felipe Anderson, quando ele chegou, o jogador decepcionou, enfim. Existia essa expectativa em cima dele, jogava na Liga Italiana durante muito tempo, mas quando chega no Palmeiras, ele é deslocado para outra posição. Então, além de se adaptar ao futebol brasileiro, ele teve essa adaptação também dentro de campo. E esses últimos jogos, claro que é um recorte muito curto ainda, mas é um jogo de Libertadores e um clássico contra o Corinthians, ele desempenha muito bem. Então dá essa opção a mais de jogar, olha, talvez a posição desse jogador seja essa, né? E deslocando o Estevão também para jogar mais pelo meio, algo também que foi cobrado em alguns momentos pelo torcedor. Cara, uma coisa que eu tô gostando muito de ver é o Estevão por dentro. Ele era meio, né, Regi? Na base ele jogava como 10. Tinha essa liberdade de movimentação que ele está tendo agora. Na Copa do Mundo Sub-17, né? Existe expectativa de jogar assim no Chelsea, inclusive. O próprio empresário do Estevão já falou isso abertamente. E assim, o Abel, né, cara? O Abel, ele pode ter esse jeito, às vezes, meio acelerado demais na beira do campo, mas é um baita de um técnico. Ele pensa muito nas características de como encaixar esse time. Eu acho que essa mudança de esquema se encaixa muito na volta do Paulinho também, porque o Paulinho é esse jogador para ficar jogando em dupla atrás de um atacante ali, né? Ou fazendo dupla de ataque, né? Como fez com o Hulk na temporada que teve no Galo. Mas Felipe Anderson voltando a desempenhar bem, Vitor Roque cada vez mais um ritmo melhor. E o Piquerez, cara. O Piquerez voltou de lesão, articulado de uma forma espetacular, assim. Eu coloco hoje 3 laterais que estão se destacando muito no brasileiro. Piquerez, Bernabé e o Juba do Bahia, né? E o Piquerez fazendo gol com muita força, finaliza. Um jogador que eu gosto muito, tem uma certa altura para ajudar muito na questão defensiva. Um físico absurdo. Olha esse domínio e esse gol com a bola perto do pé, ele consegue tirar, né? Do goleiro, enfim. O Palmeiras conseguindo desempenhar num nível que a gente espera o Palmeiras, né? O Palmeiras vinha muito abaixo mesmo. O Abel ficou chateado com um colega nosso que perguntou sobre estar fazendo muitos cruzamentos na área. E o Palmeiras estava fazendo muito cruzamento por fazer. Uma coisa é você tabelar, usar o corredor para surpreender a sua zaga, um cruzamento rápido na frente da defesa adversária, fazendo a defesa adversária correr para trás, com o Vitor Roque atacando essa bola de frente. Outra coisa é você chuveirar na área para o Vitor Roque no meio dos 2 zagueiros. Para ver o que vai dar, né? Não vai dar certo, né? Ontem não. Sábado. No sábado, não. Tinha articulação por dentro, tinha articulação por fora, chegava com cruzamentos em condições de finalizar. Então é esse o Palmeiras que a gente quer ver. Eu acho que o Abel está começando a encaixar com todo o grupo à disposição. Ele está encaixando e contando o jeito de jogar ali que pode ser muito produtivo para 2025. Posso só dar uma corneta aqui? Diga. Todo mundo falava que o Estevão tem talento suficiente para jogar por dentro. Você sem mim, pô. Não, você não. Você já cornetei, amigo. Não, todo mundo falava que o Estevão tem talento suficiente para jogar por dentro, que o empresário falou que o Chelsea sai na frente porque observa o Estevão como um 10 jogando por trás do atacante de referência. E todo mundo sabia que o melhor momento da carreira do Felipe Anderson era jogando aberto na direita. O Abel demorou 9 meses para colocar o Estevão por dentro e o Felipe Anderson na direita. E eu digo mais, não foi por opção não, foi porque o Rafael Veiga saiu do time. Isso que eu ia falar. A gente pode tinha pensar o Veiga nesse... ali. Você tirar o Veiga do time é complicado, deslocar para outra posição. Por exemplo, ano passado ele jogou alguns bons jogos com o Veiga como um segundo volante. Eu não gosto. O Veiga é um jogador que tem que estar muito próximo do gol. Para fazer essa dupla atrás do atacante, o Veiga é uma opção.
É uma opção, não. Para mim é o titular da equipe, junto com o Estevão, no caso. O Paulinho ainda vai demorar a se recuperar, a ter esse ritmo adequado. Eu acho que o Veiga não sai desse time. Nessa escalação, um jogador para articular, ainda mais com a saída do Estevão daqui a pouco, né? O Veiga tem que continuar. É isso, né, Camila? Acabou sendo uma necessidade do Abel, né? Fazer essa substituição no time do Rafael Veiga, que sentiu no começo da partida contra o Cerro Porteño, no meio de semana pela Libertadores. Acabou sendo uma ocasião que gerou essa escalação que agradou, né? Não só por essa questão também, Bruno Fux como lateral também. O Abel vai fazendo essas mudanças pontuais no time para achar a escalação ideal do Palmeiras. Todas as contratações, né, que o Palmeiras vem fazendo nessas últimas janelas, elas sempre obedecem meio que esse mesmo raciocínio de você ter jogadores que eles são originalmente pensados para uma função, mas que eles podem desempenhar mais de uma função. Então, se você for observar todas as contratações, cada um deles pelo menos pode fazer umas 2 ou 3 funções aí diferentes. Termina sendo o caso do próprio Bruno Fux e no caso, como você falou, do Felipe Anderson. E esse caso do Felipe Anderson, vocês estavam falando, foi uma questão de necessidade. As 2 mudanças, né, terminaram sendo por uma questão de necessidade, já que o Bruno Fux também foi por conta de lesões na lateral direita. E nesse caso do Felipe Anderson, é provável, inclusive, que ainda vai gerar briga mais pra frente, porque no final das contas, logo depois, né, desse jogo contra o Corinthians, todo mundo falou muito no sentido de que, como justamente o Felipe Anderson fez uma partida muito boa, foi com certeza o melhor jogo do Palmeiras nessa temporada. E no caso do Felipe Anderson, esses 2 últimos jogos foram muito melhores do que ele já vinha fazendo, né, em momentos anteriores, quando ele estava jogando pela esquerda. Mas aí na coletiva de imprensa, o próprio Abel já deixa um indicativo de que ele não vai ficar 100% utilizando o Felipe Anderson por esse lado da direita, não. Então ele até fala algo no sentido de que quando todos os jogadores estiverem à disposição, né, quando o elenco estiver completo, é mais provável que ele vá brigar ali por uma posição na esquerda. Então é possível que a gente vá estar tendo esses debates em outros momentos, inclusive, para poder ver como é que vai ser essa mudança aí de desempenho. O Felipe Anderson até já chegou a falar que ele gosta mais de jogar pelo lado esquerdo, que ele já jogou nessa posição, né, jogando ainda na Europa, mas no final das contas o que a gente tem nesse momento, né, é que ele tem desempenhado muito melhor quando joga ali pela direita, deixou o Estevão com muito mais liberdade, e muito se fala, né, justamente desse posicionamento do Estevão ali jogando pelo meio. Então acredito que ao longo aí dos próximos jogos, à medida que esse departamento médico for se esvaziando, que os jogadores vão ficando mais à disposição, né, do Abel Ferreira, a gente vai ter que ver como é que vai ficar essa escalação desenhada aí no final das contas. Mas vou te dizer que é muito possível que a gente ainda discuta isso aqui outras vezes, Bené. Sem dúvida, um assunto recorrente aqui no Tá Na Área. O Abel falou abertamente, numa entrevista coletiva, não me lembro agora depois de qual jogo, as disputas por posição no ataque. Ele coloca Estevão e Facundo, né, como disputa pelo lado direito. E a gente está vendo o Facundo jogar pelo outro lado desde o começo da temporada. Exatamente. Maurício e Veiga pelo meio, Felipe Anderson e Paulinho, que ainda nem tinha estreado, pelo lado esquerdo, e aí Vitor Roque e Flaco. Ele colocou 2 para cada espaço do ataque. Mas se o campo mostrar outra coisa, o treinador tem que ter esse discernimento para fazer essa mudança de planos, né? Colocar, olha, se o Felipe está rendendo mais do lado direito, eu vou armar meu time de forma diferente nesse momento. Na verdade, o que ele fez foi listar para o público e para o torcedor como é que foi feita a montagem do elenco do Palmeiras. Então ele montou o elenco dessa maneira. Tem o titular e o reserva, os 2 disputando posição. E aí você, no mundo ideal da cabeça do Abel na pré-temporada, seria isso. Agora, o ano está correndo, as coisas estão acontecendo. E você começa a achar soluções, como o Abel sempre achou soluções no Palmeiras, a partir do reposicionamento dos jogadores. E volto a falar, me causa muita estranheza que o Abel não tenha pensado no Felipe Anderson aberto pelo lado direito, porque o melhor momento da carreira do Felipe Anderson, quando ele é idolatrado na Itália, quando ele chega na seleção brasileira, é jogando no corredor do lado direito. Ele surge na base do Santos e joga competições pela seleção de base como meio armador central, mas ele se revela como bom jogador e chega à seleção principal como jogador de lado direito de campo. Agora, um outro jogador também que ainda está com esse gostinho de querer fazer o primeiro gol, quase saiu, né? Acabou balançando a rede, inclusive, nos últimos 2 jogos, mas os 2 foram anulados, é o Vitor Roque. Quando a gente olha para os números, ainda não saiu o gol, mas é um jogador que muda também o patamar do ataque do Palmeiras. Muito, um baita jogador. Muito baita jogador. Como eu falei, né, a questão do ritmo de jogo, cada vez mais ele está pegando o jeito do Palmeiras de jogar, está se adaptando, está evoluindo, está crescendo. Ele ajuda muito na questão defensiva, na questão de armação de jogadas, de movimentação. Ele ataca o espaço, ele é muito inteligente para jogar. Então, assim, pode ver essa crítica, mas não está fazendo gol. Cara, o gol vai acontecer, é consequência, daqui a pouco. E quando vir o primeiro, vão vir vários, porque o jogador está muito bem, está confiante, ele estando ele vindo da Europa, estando no meio de temporada. Isso facilita a adaptação dele. É claro que no decorrer do ano tem que ser controlada essa carga para ele não sentir tanto lá por setembro, outubro, ainda mais com o Mundial, que são jogos que vão exigir fisicamente do Palmeiras um nível muito maior, mas é um jogador assim, que se encaixou muito bem nessa ideia de jogo.
Eu falei muito da mudança de jogo que o Abel está fazendo, pensando na volta do Paulinho, mas se encaixa muito também na característica do Vitor Roque, de ser um jogador muito móvel também. O Abel está conseguindo ali, né, como ele descreveu ali, né, atualizar a máquina da maneira correta, está colocando os jogadores nas posições que podem render. Ficou no quase, por enquanto, né, Camila? 2 vezes o Vitor Roque, o torcedor tá doido para comemorar esse primeiro gol do Tigrinho, né? Para o Tigrinho soltar a carta logo, né, Raíssa? Não posso continuar a música. Uma hora sai, Bené, uma hora termina saindo. Eu sei que nesse último jogo agora, no momento, né, acho que nem nesse último do Corinthians, acho que foi ainda no jogo, talvez contra o Cerro Porteño, foi quando ele teve já foram 2 gols, né, anulados ali por impedimento, e ele estava ali aguardando, né, esperando meio que o parecer, né, do árbitro de vídeo, que terminou anulando o gol, mas ele aguardando meio que ele desesperado, esperando para que de repente o gol fosse validado, mas ao mesmo tempo, né, então acho que dá para dizer assim que ele tem tido bastante movimentação, é um jogador que tem feito a diferença, apesar de não ter marcado o seu gol ainda, né, ele já conseguiu marcar 2 gols que terminaram sendo anulados por impedimento, e já houve 2 jogos em que ele teve participações decisivas, em que ele sofreu a falta, que terminou, né, resultando no caso de um pênalti. Foi justamente no jogo da semifinal do Paulista contra o São Paulo, e também na segunda final ali contra o Corinthians, que ele também sofreu a falta dentro da área, terminou resultando na cobrança de pênalti. Dessa vez o Veiga terminou não convertendo, né, o pênalti, mas foram já 2 situações em que ele teve participações decisivas. Então, além do próprio gol, né, existem outras situações também que o jogador vai se mostrando ali como uma peça importante, mas foram poucos jogos, né, pelo menos até agora. Ele está nesse processo aí de adaptação dentro do elenco, enquanto os jogos vão acontecendo, enquanto as competições vão rolando. Então, dá para esperar aí que, pelo menos aí nos próximos jogos, a expectativa dele aí do time todo é que pelo menos esse gol esteja mais perto de sair, Bené. O próximo compromisso é complicado. É o Internacional fora de casa pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro na quarta-feira, 19h30. Tem Inter e Palmeiras. Camila, muito obrigado pelas informações. Volte sempre a estar na área. Tamo junto. O Palmeiras, então, na segunda posição nesse comecinho de campeonato com 7 pontos. Tem a mesma pontuação. Eu vou fazer meu breve comentário aqui sobre essa vitória do Palmeiras contra o Corinthians. Vitória importante que deixa o Palmeiras no topo da liderança do Campeonato Brasileiro. Além disso, na minha opinião, o Palmeiras fez o melhor jogo da temporada. Mostrou consistência, principalmente defensiva, conseguiu anular o Corinthians totalmente. O Corinthians mal finalizou, só no finalzinho aí, uma falha ali na saída de bola do Aníbal junto com o Giai. Mas enfim, o Palmeiras foi muito superior, conseguiu 2 gols de chutes de fora da área, até que enfim, mas também perdeu alguns gols lá na frente, principalmente no segundo tempo. Precisa melhorar. Os gols mais fáceis a equipe está perdendo. Destaques individuais, na minha opinião, na partida, o Facundo Torres fez uma excelente partida taticamente. Ele marcou, se vocês observarem, o Carrillo se movimentava no campo. Quando o Palmeiras estava com as linhas baixas, o Carrillo se movimentava e o Facundo estava atrás dele o tempo todo. E aí quando ia atacar, realmente ele não tinha essa eficiência que a gente queria que ele tivesse na parte ofensiva. Mas defensivamente, se você observasse, ele estava acompanhando o Carrillo o tempo todo. Além disso, o Vitor Roque, tá difícil sair o golzinho dele, hein? Sempre tem um impedimentozinho para atrapalhar. Além disso, a entrada de Paulinho, na minha opinião, muito bom, hein? Chamou o jogo, chama para fazer tabela. E aí onde eu quero ver? Paulinho e Vitor Roque juntos. Porque aí eu acho que aí vai sair bons resultados, bons gols, pra gente sempre sair com essa vitória. Agora é focar no Internacional, jogo totalmente difícil de vencer lá. É possível porque nosso time tem qualidade, mas vai ser um jogo muito importante para testar o Palmeiras. O Internacional muito bem na temporada. Vamos ver o que a Abel vai conseguir estudar o time adversário para conseguir trazer um bom resultado lá. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo.